E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS, estou aqui, me pediram, eu vou fazer comparativo entre esses três celulares da Samsung, o J5, o E5 e o A5, tá? Bom, em comum, os três são dual chip. Vamos lá. O que consta aqui, o E5 não é 4G e os outros dois são 4G. Agora, se eles são dual 4G, eu já não sei, tá, pessoal? O dual 4G seria se os dois slots, o SIM 1 e o SIM 2, utilizam a tecnologia 4G. Eu acho que um é 4G e o outro é 2, 3G, tá, pessoal? Então, vamos lá. As dimensões do J5 com o E5 são muito parecidas. Vocês podem ver aqui. 142 contra 141, 71 contra 70, 7.9 contra 7.3. O que destoa um pouco aí é o A5, que ele é um pouco menor em todos os comprimentos, né? Largura, em todas as medidas, né? Largura, comprimento e espessura. É o mais fino de todos, né? E vamos lá, né? Como falei, os três são Dual SIM, né? Os três são Super AMOLED, com 16 milhões de cores. Os três são 5 polegadas, 720 por 1280 pontos. O E5 e o A5, eles são Corning Gorilla Glass. E não está especificado aqui no J5, mas o J5 ele tem a mesma proteção, pelo que eu li, né, do Redmi 2, que é a Dragon Trail, que é tão bom quanto o Corning Gorilla Glass. Então ele tem uma proteção, sendo que se você pegar o J5 e ver a tela, você vê que a tela não é uma tela, não é um plástico, é realmente um material duro, resistente. E a grande vantagem do J5 é que ele já vem na versão 5.1 do Lollipop, enquanto o E5 e o A5 eles saem de fábrica com a 444. Vou mostrar aqui para vocês uma outra tela, que é o Samsung Mobile. Ele fala que o A5 ele já está disponível, já está saindo atualização. E o E5 também já está saindo atualização. O E5 ele vai para 5.1.1 e o A5 para 5.02. Certo? Em alguns... aqui no Brasil, eu não lembro se já chegou ou não, mas se já chegou... Eu vi que tem muita gente que está falando que não está conseguindo atualizar. É porque não chegou ainda a atualização para o celular de vocês, tá bom? Ó, tem até uma aqui, ó, 6 Marshmallow para 6, ó. Certo, pessoal? Então, é isso. Voltando aqui. Ele não fala qual que é o processador do E5, mas creio eu que seja também o Snapdragon 410, assim como os outros dois. O J5 e o A5. Adreno 306, provavelmente, certo? Expansão, cartão de micro SD 128 para o J5 e 64 para o E5 e para o A5. E aqui já começa a dar uma diferencinha já em relação ao A5, né? O A5 ele tem 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento. Esse 8 GB aqui do J5 não veio para o Brasil. Não tem esse modelo de 8 GB aqui. Tem modelo só de 16 GB. Então ele torna igual aí para os três, né? Ele se encaixa, né, na mesma categoria dos três quanto armazenamento, 16 GB. E ele se iguala ao E5 com 1,5 GB de RAM. 13 megapixels de câmera tanto pro J5 quanto pro A5. Pessoal, eu falei errado. 13 megapixels, certo? Vai ter aí depois uma pessoa que vai falar, pô, 13 GB de câmera. Vamos lá, né, pessoal? Muita hora nessa calma. E 8 GB, a câmera é um pouquinho mais fraca aqui do E5. Aqui já começa a se destacar tanto o A5 quanto o J5. O E5 torna-se aí uma versão um pouco mais econômica. Gravação de vídeo, ambos 1080p, câmera frontal 5 megapixels, o único que leva uma certa vantagem é o J5 com flash na parte da frente. Na parte da frente e na parte de trás, né? Vocês podem ver, os três tem LED flash na câmera traseira, tá?
Protocolos de Wi-Fi B, G e N. E o A somente aqui no A5. Wi-Fi Direct, hotspot para o J5, Dual Band hotspot para o A5 e não especifica nada aqui para o J5, para o E5. Bluetooth 4.1 para o J5, 4.0 para o A5 e para o E5. GPS, a GPS GLONASS para todos, né? E o Beidou somente para, dependendo do mercado, né? Para o J5. NFC somente para o A5. Não, nenhum deles tem porta infravermelha. E todos têm, até onde me consta aí, né? Todos têm rádio FM. Apesar de que está falando a ser confirmado. Mas o E5 provavelmente tenha também a rádio FM. Muita gente pergunta, pô, Linux, traz o E5 aí para o canal. O E5 está saindo de linha para justamente ficar o J5, pelo que me falaram, tá? Acelerômetro proximidade para ambos, né? Para ambos não, para os três e somente compasso para o A5. Vamos lá. Bateria. A bateria do J5 é a melhor de todas, com 2600. A do E5 2400 e do A5 2300. Certo, pessoal, eu já tive o A5 e tenho o J5. O E5 não cheguei a fazer teste, só fiz a hands-on na loja da Samsung. Mexi um pouco, achei o aparelho muito bacana. Um acabamento muito legal. O J5 é muito parecido com o E5, mas ele tem umas melhorias. Dentre esses aqui, o de melhor acabamento é o A5. Certo? Ele só leva uma desvantagem para o slot híbrido, né? Que ele não consegue ter 2 SIMs e um cartão microSD. Você faz a opção de um slot ser SIM ou cartão microSD, certo? E os outros dois você pode ter 2 SIM e o cartão microSD, certo? E o preço, o A5 é o mais caro, saiu aí, quando saiu por volta de R$ 1.500. O E5 hoje você encontra aí na faixa dos seus R$650, você consegue bem aí. O J5 na faixa dos R$900, R$800, R$900. Dentre esses três aqui, o de melhor custo-benefício, óbvio, vai sair o E5. O de melhor acabamento, o A5. Mas o J5, eu vejo que ele é melhor do que o E5, mesmo sendo um pouco mais caro. E ele acaba quase que se igualando ao A5. Para quem não quer pagar muito em relação ao A5 e não quer ter um celular um pouco mais simples, que seria o E5, compra o J5. O J5 seria, no caso, o intermediário. Primeiro, o mais básico seria o E5, depois o J5 e depois o A5. Em questão de performance, pessoal, provavelmente eles batam o mesmo número lá entre 20 a 22 mil pontos aí no AnTuTu Benchmark. Certo? Vocês me falariam para mim, qual você escolheria, Linux? Se fosse para escolher acabamento, eu escolheria o A5. Se fosse para escolher um intermediário entre esses três aqui, um de melhor, entre aspas, que eu acho intermediário, o J5, que eu estou adorando, eu estou mexendo com ele, é o meu celular do dia a dia, o J5. E se fosse para escolher um custo-benefício, o E5. Certo? É um celular mais simples, uma câmera mais simples, certo? Pelo que eu vi aqui, mas tem uma bateria tão boa quanto o A5, certo? Então, a escolha seria difícil entre esses dois. Eu escolheria o J5, certo? Eu já tive o A5, achei muito bacana. Eu não tive o E5, gostaria de ter comprado, mas como já passou o time para trazer para o canal, então eu não comprei. Mas também é um celular muito bacana pelo que eu vi na loja da Samsung. Certo, pessoal? Aí também vai variar o seu gosto, pelo que você quer, entendeu? Ou também vocês podem substituir esses três por um Moto G terceira geração também. Certo, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha que é muito importante para o canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!